Agô, axé a todos todos e todas, né? Gratidão por estar dividindo essa noite, esse pedacinho de noite, de instante conosco. Então, como nós combinamos, né, depois desse momento, daquele momento lá no YouTube, nós iríamos ter um bate-papo com os professores, a professora Adi da UFESA e dois professores queridos também da UERN. Mas antes de começar, eu quero dizer para vocês que esse projeto ele foi apoiado pela Lei Aldir Blanc, do governo do estado, né, por meio da Fundação José Augusto e do governo federal. Nós pensamos em começar a nossa conversa com a professora Adi. A professora Adi além de uma pessoa muito querida e que há muitos anos nós estamos juntas nessas lutas, essa luta de estar discutindo a arte e a cultura aqui em Mossoró, ela também é professora da UFESA e ela é doutora em pesquisa, ela pesquisa, né, estudos da linguagem. A convidei porque sei que ela tem muito para contribuir, né, com a nossa arte, já que tudo que fazemos, tudo que produzimos é linguagem. Então, a nossa sequência vai ser a seguinte: a professora Adi, depois o professor Tobias, depois o professor Mariano. Eu deixei os professores muito livres, porque eu sei que tudo que eles têm a dizer vai contribuir muito com o que a gente estuda, né, no nosso cotidiano. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar a professora Adi para assumir aqui o nosso espaço na sala. Consegue me ouvir? Boa noite. Tá bom o som? Para mim está perfeito. Sim. Então, boa noite, axé para todos que estão nos acompanhando. Gostaria de agradecer, minha gratidão por estar aqui neste espaço com vocês. E é um presente poder participar dessa conversa, né, iniciando o mês de fevereiro, e uma temática tão importante, né, iniciando, então, agradecer a Lenilda, a pessoa dela, né, e a Escarcel, cuja trajetória, né, é marcante em nossa cidade em relação a esse tema. Então, a gente parabeniza, marque meu tempo, por favor, Lenilda, quando estiver próximo ao meu tempo, certo? Então, esse tema é muito importante, dizer que ele é importante, obviamente, né? Mas não somente isso, né? É um tema necessário, né? Dessa discussão dos corpos negros, né? Na arte. Então, a gente parabeniza pelo projeto belíssimo que está sendo executado por todos vocês que compõem a Escarcel de Teatro e também pela produção que acabamos de assistir, né? Que já mostra de início, já parabenizando, né, uma produção que mexe, né, conosco, né, com nossos sentimentos, mostra, né, depoimentos impressionantes, né, do ponto de vista da cultura afro-brasileira. Esse vídeo, então, ele já mostra um pouco do contexto, né, do porquê da Lei 10.639, mostrando, né, nas vozes negras deste vídeo, desse audiovisual que nós acabamos de assistir, né, um pouco, né, desse contexto e o muito dele, né, porque são vozes negras, né, de dentro, e aí me chama também a mulher negra, né, trazendo na sua arte, né, no seu orgulho, né, na sua ancestralidade, né, vozes negras e vozes descendentes de africanos, né, trazendo nossas raízes, né, de valorização, como foi mostrado. Então, esse vídeo nos toca muito, essa produção, na verdade, né, essa materialidade, digamos assim, não é só a materialidade, né, mas são histórias de vida, mostrando o seu jeito de ser, não é,
mostrando seu sentir e sua forma de construir a vida, né, em torno do que é ser negro, né, do que é ser um ator negro, um artista negro na sociedade. Como Lenilda falou, eu sou do campo da linguagem, né, atualmente eu estou professora, né, no curso de Educação do Campo, na UFES, mas essa temática, ela entrou na nossa existência a partir da UERN, né, quando nós trabalhamos como professoras, né, e pudemos participar, né, a partir, então, entre 2008 e 2009, já da implantação da lei, né? Então, a Lei 10.639, a nossa fala, ela vai aqui no sentido, né, de reflexões, né, das possibilidades que a lei nos coloca, né, e da concepção que nós temos, né, sobre essa lei, né? Obviamente, não é por trazer, né, em força de lei, a temática da história e da cultura afro-brasileira e africana, não é? Ela traz possibilidades outras, e aí eu colocaria, né, nessa concepção que nós trabalhamos a lei enquanto uma possibilidade, né, de linguagem, né, de subjetividade, né, e também de poderes, né, de relações de poder, né. É o poder que nós temos nas nossas mãos, essa lei, né, que advém de uma conquista do movimento negro, né. Então, hoje nós estamos aqui discutindo, né, e a gente traz a memória, né, das que vieram antes de nós, dos que vieram antes de nós, né? E essa conquista, né, que há toda uma memória, né, há toda uma história, né, há todo um contexto que vai para uma exterioridade para além dessa lei, né? A lei é bem pequenininha, né? Como toda lei, para ela existir e no tocante à nossa temática, né, em relação ao povo africano e ao povo negro, nunca foi fácil, né? Essas conquistas passaram, então, por isso que a gente concebe como relações de poderes, né? Porque a lei concebida como uma ação política, né, de um enfrentamento a questões inexistentes no nosso país. Uma das vozes da produção que nós assistimos ainda agora mostrou, né, que precisamos dar visibilidade, em outras palavras, a essa questão, né, que incide diretamente sobre os nossos corpos, né? Então, no sentido dessa fala aqui da lei com relação à arte, né, em relação à questão da arte, obviamente a arte é vista de uma forma bem ampla, né, a arte como linguagens e como possibilidades, né, amplas, né, e daí essa lei ela nos faz então retornar ao nosso passado, né, porque se nós olharmos então para o contexto que nos foi ensinado, o que é que nos foi ensinado, né, nos nossos bancos escolares, né? Porque quando a gente fala da lei da arte, a gente envolve também o sentido pedagógico e educacional, né? Então, ela traz no seu bojo o trabalho com a história, a literatura e com as artes, né? Mas o que é que nos foi ensinado em relação, não é, à nossa cultura africana, né? A nossa cultura afro-brasileira, né? Então, é necessário, então, nesse contexto, refletir: será que precisamos de uma lei para tratar da história e da cultura afro-brasileira no Brasil, não é? Então, a lei ela veio em 2003, ela agora tem maioridade, né? Então, ela traz, então, uma ação política, porque ela coloca sobre nós o nosso compromisso, que responsabilidade nós estamos assumindo diante da sociedade que nós queremos construir, né? E ela traz no bojo também o contexto do racismo, né? O racismo entendido também como um dispositivo de poder, né? Que gera outras relações, né? Em nossos corpos também, nas relações étnico-raciais do nosso Brasil. Então, foi preciso essa mobilização e hoje essa lei completa maioridade e ela traz, né, esses ainda hoje desafios, né? Então, por que tem uma lei? Em seguida veio a lei que complementa, né, a 10.000, que é a 11.645, né, de 2008, que coloca o desafio da temática indígena. Então, a lei 11.000, ela não revoga a 10.000, ela complementa, trazendo também a temática africana. Então, como lei, ela passou o quê? Ela mudou a ação política no sentido de que colocou
na LDB, ela altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, colocando, então, o princípio da diversidade, né? Então, quando se faz isso, é para dizer que há um outro olhar, né, que não é só o do europeu. Há outro olhar, né? Essa educação, ela necessita, então, ser pontuada sobre o outro olhar, né? O olhar não só do um olhar da diversidade étnico-racial, trazendo mais humanidade e dignidade para a nossa história enquanto sujeitos sociais, né? E que, como fomos colonizados, violentados em nossa história, né? Tivemos, então, no nosso país uma história que foi contada, mas a partir de uma visão do colonizador, que ainda permanece ainda até hoje, né? E que, com o movimento negro, então, ele vem, ao longo desse processo histórico, desconstruindo, né? Essas condições aqui nos foi imposto. Inclusive, quando se fala da história africana, ou quando fala de África, né? A gente também, no contexto da lei, como eu estava colocando, ela muda o princípio da educação, né? Muda a lei de diretrizes e bases da educação e coloca o princípio da diversidade. Então, é um conjunto jurídico, não é só uma lei. A lei foi implementada por força da resolução 01 de 2004, que institui, né, as diretrizes com o parecer 03 também de 2004. Então, é todo um conjunto jurídico, né, que nós temos, então, poderes sobre ele. Então, é a nossa ação política que vai, então, no nosso cotidiano, nas nossas práticas, por isso que projeto dessa natureza é muito importante, né? E mais importante ainda, porque a gente sabe a trajetória da Escarcel, né? Ela não fica nas quatro paredes, né? Eu conheci a Escarcel na rua, né? Levando esse teatro, né? Dentro das perspectivas da pluralidade, né? Como a arte é concebida, e nessa perspectiva, né, da cultura afro-brasileira, então é muito importante que essa arte chegue, né, à população, às escolas, né, mostrando, como foi colocado, né, na divulgação, o impacto, né, que essa cultura traz, né, de valorização, de reconhecer e dar visibilidade, né, à nossa história. Então, essa semana, Lélia Gonzalez, se estivesse viva, né, estava completando 86 anos, né? Então, que foi uma das que veio antes de nós, né? Que já mostrava essas relações de poderes, né? Em relação também à questão da linguagem, da mulher negra, né? Então, buscar uma ação política social envolve práticas, e essas práticas, com essa lei, ela então altera o princípio da educação, né? E coloca esse princípio da diversidade. Não é muito fácil, né? Porque passou por espaços de embates, de confrontos, né? São 18 anos, nós temos muitas implementações, trabalhos belíssimos que vêm sendo implementados, né, nas escolas. Eu destaco também o papel que a universidade tem, né? Hoje eu estou aqui e fui alcançada, né, pela universidade, e hoje sou professora, né? E defendo essa bandeira, no sentido da temática, né? Não é necessário ser doutor em literatura, ser doutor em história, ser doutor em artes, para poder trabalhar o tema, obviamente, né? Que em se tratando dos conteúdos que ela coloca, né? A lei coloca, então, não é só a ação política, mas ela traz no bojo os conteúdos que devem ser trabalhados, né? Não só a arte, mas aqui em específico em relação à arte, né? A valorização, então, que traz, né, em contemplar todos os grupos existentes na sociedade, né? Não, e aí mexe também com a questão do olhar étnico-racial, porque envolve toda a sociedade, não só nós negros, né, e negras, mas também os brancos, né? Que tem esse papel importante também nesse processo. Então, a gente aqui coloca também os valores importantes, né, que essa lei traz como marcos civilizatórios, né, para que o nosso país, então, possa olhar para essa diversidade sem ser de forma estereotipada, sem ser de forma primitiva e nos inferiorizando, né? Se remeter ao que nós aprendemos sobre a arte, é que a arte veio da Grécia, né? Quando, na verdade, a gente tem as nossas raízes africanas, né? Que mostram as nossas
ancestralidade que advém da oralidade, dentre esses valores, não vai dar tempo adentrar muito, mas trazendo esse contexto da lei, não é? Abdias mesmo já mostrava no livro o Genocídio Negro, né? O quanto já existia em África, né? O quanto as nações africanas, os povos africanos, já elaboravam de arte, já produziam, mas houve uma interdição, né? De forma violenta sobre nós, né? Que nos Professora Adi. impedindo, né? Sim. Então, Professora. vou ficando por Minuto aqui. para concluir, tá certo? Para concluir, então. Assim, avisando, né? Mas não quer Pronto. dizer que tem que ser um Certo. minuto. Não, Mas... já vou concluindo. Então, Certo. essa lei, ela coloca muitas possibilidades da gente refletir, inclusive, relacionando a linguagem, a questão da educação, porque traz a educação das relações étnico-raciais, e para subverter o sistema que nos silencia, né? Ela acaba colocando em ação práticas de libertação, de transformação. E a gente acredita, né, que pela arte é uma dessas vias possíveis, né? E aí destacando a questão da oralidade, né? A questão da nossa memória, né? Porque o povo negro sempre está como coadjuvante. Então, trazer, né, o povo negro para o centro, né? Da nossa existência, né? E de valorizar e dar visibilidade, reconhecendo, né? Toda a nossa contribuição à construção da nossa sociedade. Então, a gente traz, então, que não se reduz a conteúdos, a lei, não é? Ela é um posicionamento daquilo que a gente quer construir, da sociedade, e romper com o imaginário racista, né, que ainda nos aprisiona, que tenta desconstruir, né, a nossa riqueza, o nosso valor, né, enquanto povo negro, e no sentido também de ainda por estereótipos, né, tentar nos aprisionar. Então, superando o preconceito, superando o racismo, né, são pontos também que a lei traz, né, para que a gente possa estar refletindo, além de melhoria das nossas relações, né? E essas oportunidades geradas de estarmos aqui hoje dialogando, né, com outros colegas que vão também falar. Então, é assim que a gente vai, por meio, né, dessas questões, vamos vendo também modos de a gente ser, né, da gente existir e resistir, né, e resistir nesse momento também tão difícil que a gente está vivendo da pandemia, né. Então, é sob essa perspectiva, então, que a gente coloca, assim, a nossa concepção dessa lei. Nós tivemos ações e projetos dentro da temática, né, ainda continuamos atuando e ficamos à disposição, né, e, mais uma vez, agradecer, né, que possamos, então, continuar, né, nessa luta, né, acreditando que uma outra sociedade é possível, né, em que nós, negros e negros, sejamos, então, respeitados e tratados dignamente, né, em nossa humanidade e nossa identidade negra. Obrigada. Muito obrigada, professora. Gratidão, gratidão. Agradeço essa noite. Mais uma vez a presença de todas vocês e de todos. Né? Saudamos aqui aos nossos orixás e as forças da natureza que também nos ajuda, né, e possibilita essas coisas nas nossas vidas. Aproveitar aqui para dar um abraço a Tânia Mar, legal, outra negra forte também. Gratidão sempre, gratidão sempre. Obrigada. E agora a gente vai chamar o professor Tobias. Tobias é muito querido também. Eu conheço Tobias de muito tempo, do tempo que ele era um jovenzinho lá da Gazeta do Oeste. Eu chegava lá com o releasezinho daquele jeito, para Tobias, publique aqui o nosso evento, aquelas coisas, né, do passado, que agora que está lá no passado, mas a gente também guarda como boas lembranças. Então, quem é Tubia, né? Para as pessoas que não conhecem. Tubia é mestre, e Tubia, ele pesquisa, né? Ele é professor lá do curso de comunicação, mexe em comunicação, ele pesquisa jornalismo, mídia e música. E eu não gosto muito de ficar lendo o currículo das pessoas, não. Eu só vou dizer isso, que acho que isso é muito... é muita coisa na vida de uma pessoa, e vou deixar que ele fale e se apresente, né? A exemplo de como a Di fez, vai entrando no que nós somos na nossa fala, né? Então, Tobias, boa noite. Ótimo. Muito obrigado, é sua. Leni.
Tobias parece que travou um pouquinho, né? Tobias travou? Sim, sim, deu uma travadinha aqui na transmissão do Tobias, mas acredito que ele volta já. Tá voltando, Tobias está voltando. Alô, desculpa, é porque a minha internet Eu imagino, é mas vai dar. contextualizando. Eu não estou em casa, eu estou em trânsito, eu estou no quarto de um hotel que minha esposa vai viajar amanhã, vai pegar um voo. Então, estou meio que improvisado, é por isso que estamos aqui passando por essas dificuldades técnicas. Mas qualquer coisa, se isso voltar a ocorrer, vocês podem avisar que eu tento retomar o raciocínio. Obrigado, viu, Nonato? Eu estava informando que eu estava agradecendo, né? Muito feliz por esse momento de estar aqui lombado aqui com vocês. Agradeço também a iniciativa da Escarcel, a iniciativa de ter esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, tanto midiático quanto também no teatro, né? Fico muito feliz também pela contemplação do edital que vocês conseguiram da Lei Aldir Blanc, e eu acredito que, eu estava comentando agora há pouco com minha esposa, que essa Lei Aldir Blanc, ela está possibilitando que a gente tenha contato, a produção de conteúdo que até então a gente não tinha, né? Esse aqui é uma prova deles também, que faz esse diálogo, e também a gente materializa essas discussões. E entrando assim num ponto... Ah, não, faltou uma parte, tá? Que Lenilda pediu para me apresentar, para quem não me conhece. Sou o professor Tobias, sou Tobias Queiroz, conhecido na universidade por Tobias Queiroz. Eu sou doutor em comunicação. No meu doutorado eu trabalhei questões de música, que é onde eu desenvolvo mais, na verdade, no mestrado e na especialização também. Mas agora eu estou voltando, além de estar ligado com uma conexão muito forte com a música, eu tenho uma ligação muito forte também com as questões raciais, que me compõem, e também por elementos de perfis identitários que são minorizados dentro da sociedade. Então, tudo aquilo que envolva, né, questão de sexualidade, orientações e de raça é objeto assim do meu olhar investigativo, de pesquisa, de interesse intelectual. E retomando a fala anterior, eu queria dizer assim, o quanto é importante a gente ter arte, né? A arte negra como foi posta aqui neste encontro. Porque nós percebemos, e muitas pessoas que negavam a importância da arte até então, perceberam que durante a Covid não tinha como a gente viver, conviver, suportar a vida, que já é dura, no meio pandêmico, isolados, sem a arte, sem a música, sem a produção. Então, nós temos nas manifestações artísticas, no poder da criação, que, por sua vez, cria-se vida, que é um conceito, né? Cria-se conceito, cria-se mundo, a gente tem na arte a válvula de escape para a gente viver, para que a gente possa nos elevar e nos tirar do lugar. Eu gosto de pensar também que a arte, como foi posto aqui, né? A arte, ela não é também somente, ela é também, mas ela não é somente aquilo para nos confortar, aquilo que para nos confortar no sentido de não nos tensionar. A arte, ela também tem esta função, este papel de criar tensões, de criar momentos de crescimento, de trazer outras perspectivas, trazer outras formas de você ver o mundo. E a minha fala aqui, que eu tinha preparado um pouco antes, ela vai dialogar, de certa forma, com o que foi apresentado neste documentário, vai dialogar com o que a nossa colega Lenilda nos colocou agora há pouco sobre a presença negra enquanto arte, a partir do fazer, a partir das manifestações do fazer dentro da sociedade, seja ela artística, visual. E também ela vai passar pela música, né? Que, como eu falei para vocês, como eu estudo música há um bom tempo, então tem alguns elementos que me atravessam nesse sentido. Então, se a gente pensar por essa perspectiva, como a Lenilda colocou agora há pouco, e que foi corroborado também com a fala da professora Adi Canário, é que a arte é uma linguagem, né?
Então, nós temos manifestações artísticas, ela nos transmitindo algo, passando alguma coisa. Se a gente pensar por essa perspectiva, entendendo a arte enquanto linguagem, a gente vai entender também que ela pode nos apresentar outros mundos, outras possibilidades, né? Então, neste ponto, assim, eu queria contextualizar também um pouco da nossa condição sociológica de um país, como a professora também, a de Canário, nos colocou, de um país colonizado, né? Se a gente tem, assim, um país que passou por um processo de colonização, que, por sua vez, é um sinônimo de uma violência, de uma agressão, de um saque, que não existe uma colônia agradável, né? Existem pessoas que genuinamente dizem, eu gostaria de ter sido colonizado pela Holanda. Colônia é colônia. Colônia ela tem o seu papel de explorar, de invadir, tomar corpos alheios, espaços alheios, né? Territórios alheios. Então, quando a gente pensa no nosso contexto sociológico de um país que foi colonizado, a gente vai lembrar muito das nossas perspectivas que são eurocentradas, né? Norte-americana, eurocentrada. E o que isto significa dizer? Significa dizer que o ethos, que compõe um homem branco ocidentalizado, principalmente aquele europeu, ele tem uma postura que coloca em prática, que é apagar, eliminar, extinguir qualquer outra manifestação que não lhe convém, que não lhe condiz com a sua condição, entre aspas, natural. Isso aqui se chama de epistemicídio, matar o conhecimento alheio. Isso ocorreu na Europa medieval, com o assassinato das bruxas, né? E ocorreu também com a cultura negra, como, por exemplo, se a gente puxar historicamente, a gente vai lembrar que, aqui no Brasil, perseguiram o samba, perseguiram a capoeira, perseguiram também, como hoje ainda é perseguido o funk, e não era uma perseguição do modo metafórico que eu estou falando, é uma perseguição institucionalizada, uma perseguição que existe uma lei específica para dizer que praticar capoeira na rua era um crime a ser combatido. Quando a gente pensa por essa perspectiva, nós fazemos um link com aquilo que eu falei anteriormente, que é o epistemicídio, o apagamento de pessoas negras dentro das suas manifestações, de colocar os seus corpos num outro lugar que não seja daquele lugar em que o homem colonial branco nos colocou no passado. Se a gente pensar também por essa perspectiva da capoeira, que é a filosofia da violência, né? Também do jogo de se trabalhar, você se colocar dentro da sociedade. A gente pensa também a importância que é ter a arte, aquela que tensiona, e o povo negro, que é aquele que tem uma outra cultura que foi violentada pelo o colonizador, pelo homem branco, ele se colocar, ela aparecer. Então, para eu citar um exemplo, para ilustrar esse meu raciocínio, eu lembro aqui, só no campo da diversidade de possibilidades da sexualidade, né? Eu vejo o quanto ainda hoje a revolução é negra. Se você observar alguns e algumas artistas negras da música brasileira da contemporaneidade, você vai encontrar nomes como Irã, um rapper gay, vocês vão encontrar Maju, uma artista incrível, você vai encontrar Linda Quebrada, que é uma mulher preta, como ela se coloca, bicha preta favelada, e que ela busca também romper a ideia da binariedade da sexualidade, não só homem, nem somente mulher, mas assim, colocar num outro lugar, né? Como ela mesma diz, é preciso enviadecer. E a gente encontra, para fechar esse meu leque de exemplo, que já estou na reta final da minha fala, a Lineker ou Lineker e o Pablo Vittar, que ganhou o prêmio de Homem do Ano pela QG Revista. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se a gente pensar Irã, um rap gay, o rap que é um lugar que muitos nós sabemos, constituído pela o ethos do macho, né, do homem
que ele é opressor, que pouco espaço tem para a diversidade, tanto de gênero quanto de sexualidade. Ele está fazendo a sua marca, ele está deixando seu espaço. A gente tem a Linda Quebrada, trans, que trabalha também numa outra perspectiva. E nós temos também a Pablo Vittar, que coloca a sua voz no campo em que a cultura europeia não considera que é o chamado falsete. Então, chegando na reta final da minha fala, tentando obedecer o tempo de 10 minutos, eu queria deixar só uma reflexão da arte negra em diálogo com o Frantz Fanon, que é um ator que é muito caro para as minhas reflexões, os meus pensamentos e meu interesse intelectual. Se a gente pensar, por exemplo, a representatividade e a importância destes corpos negros, eles ocupando espaços midiáticos com certa frequência, a gente vai observar que esses corpos, ele vai nos desvelar mundos, ele vai trazer outras perspectivas, ele vai trazer outras realidades, ele vai trazer um espelho midiático diferente daquele espelho de Narciso, que é um mito branco grego. Ele vai trazer uma outra visão, ele vai trazer um outro mundo. E, por consequência, ele vai trazer outras tensões, outros conflitos, outras possibilidades de vida, e passando sempre pela pele negra e pela a força dessas pessoas, da nossa cultura, tem para a gente repensar o mundo. Então, para encerrar, e a gente está aberto aqui para o diálogo, tá? Sintam-se à vontade para conversar posteriormente. Eu queria só encerrar com uma frase, depois disso tudo. Valorizar o olhar negro, valorizar a arte negra, ela nos faz ir para outros lugares, e que, como foi posto agora há pouco, né, foram historicamente negados, foram recorrentemente alijados e foram recorrentemente assassinados dentro da que a gente chama de epistemicídio. Então, valorizar o olhar negro é fazer com que nós ocupamos o espaço que é nós por direito e que nos pertence. Então é isso, tá, gente? Muito boa noite, e eu acredito que eu fiquei no tempo. Maravilhoso. Ficou-se no tempo, mas se tiver alguma coisa que você esqueceu e você quiser, porque como a professora Eliane não pôde vir, aí a gente ganhou, todo mundo ganhou um tempinho a mais. Mas se você não quiser colocar agora, a gente segue adiante e retoma depois da fala de Mariano, porque eu acho que vai ter outras pessoas aqui, com certeza, que vai precisar falar. Pamela, Ivonete, certamente elas vão querer dar a contribuição delas, mas muito obrigada, viu? Sua fala foi linda. Eu vou chamar agora o Daniel. Daniel, professor da UERN, professor lá do curso de música. Eu não tenho umas histórias assim como tenho com a Adi, de conhecer, de fazer trabalho juntos, nem com Tobias, mas eu sei que é uma pessoa muito interessante, encontrava lá pela UERN e tenho muita vontade de ouvi-lo e de me aproximar, e hoje a gente está tendo aqui essa possibilidade de modo online e com muito mais pessoas por perto, que é melhor, né? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, e a palavra, a sala é sua agora. Gratidão imensa, querida Lenilda, gratidão imensa à Companhia Escarcel por promover, né, toda esta ação, que é extremamente necessário, e dou boa noite e as boas-vindas, né, a todas e todos que estão aqui presentes, muitos dos quais e das quais eu conheço, né, e aos que eu não conheço também. Boa noite a todas e a todos. Me chamo Daniel Mariano, e estou, talvez, aqui de Mossoró, né, não sei da vida de cada qual, mas das falas aí, pelo menos, dos meus colegas de UERN, eu sou um dos mais novos por aqui, né? Sou tão novo aqui em Mossoró que não cheguei, por exemplo, a estar junto com o Berg, né, enquanto ele estava no seu processo de formação no curso de música. Mas assim que cheguei, foi uma das primeiras pessoas a quem eu conheci, né, junto com sua esposa Karine, que tive a oportunidade também de encontrar em várias situações e trabalhar, atuar junto também, né? Então, fico feliz, assim, pelo convite, né? E apesar
né, desse pouco tempo que estou aqui em Mossoró, minha caminhada na música é longa, né, é um propósito de vida, já que comecei a atuar, né, nessa correlação. Eu acredito que todos nós, né, temos uma relação muito primária com a música, principalmente, né, e com todas outras artes que nós somos encaminhados desde criança, mas a música, de certa forma, né, toca a todos nós. E na minha trajetória, né, é sempre com o que trabalhei, né, não consigo observar minha caminhada nessa jornada sem que a música esteja, né, totalmente imbricada, totalmente entremelada. Né, assim, fico muito feliz com essa discussão, né, palavras maravilhosas que foram colocadas aí, muito pertinentes da professora Adi, e deste meu querido amigo que é Tobias, né, que depois que ele só fala, eu fico até, né, assim, eu sempre me maravilho muito com os diálogos com ele, né, que tem me feito crescer muito, e observar como, por exemplo, dentro de um contexto de formação em música, né, estes assuntos que estão sendo tocados hoje, né, tanto da questão né, que permeiam aí as proposições da Lei 10.639, né, e da 11.645 de 2008, o quanto elas seguem defasadas, né, não só num campo, né, midiático com relação às artes, mas até especificamente no campo acadêmico. E nisso eu talvez possa falar com mais propriedade, uma vez, né, que estou entremeado neste meio acadêmico da música, que, assim, quem talvez não esteja tão em contato com o que é esse universo, não tem a noção do distanciamento que ele tem, inclusive, do fazer artístico, né, do fazer artístico e do próprio fazer musical, né, ou seja, as licenciaturas, as graduações em música, os bacharelados, têm um perfil dentro de todos os outros campos artísticos que a gente pode, né, considerar dentro do âmbito acadêmico, como, por exemplo, a dança, as artes visuais e o teatro, dos campos artísticos o mais conservador. O mais conservador em qual sentido? Na qual a sua perspectiva continua sendo ainda inteiramente reprodutivista e muito pouco criativa. E está aqui o Berg, que pode corroborar com minha fala por estar ali, né, também neste meio, né, de saber o quanto que a perspectiva de uma formação em música é uma formação eurocêntrica, é uma formação que leva em conta uma perspectiva musical realizada na Europa, principalmente entre os séculos XVI e XIX, por homens, né, europeus, então todos, né, brancos, principalmente os anglo-saxões, né, assim, há uma tendência à música alemã e à música, né, italiana também, mas já um pouco menos, a francesa menos, a espanhola, portuguesa, então, nem aparece, né, dentro desse contexto. Então, ali mesmo dentro dessa própria construção eurocentrista, há uma hierarquia muito forte, né, na qual eu já tive oportunidades anteriores aí de dialogar com o professor Tobias, e que foi assim, ele mesmo me falou na época que ficou, que não imaginava que era assim, né, dessa forma tão reacionária. E, assim, reprodutivista, por quê? Acaba que a gente se ocupa, né, eu digo a área da música como um todo, acaba se ocupando muito mais de processos de reprodução do que foi feito, inclusive de uma maneira bastante estreita, né, e muito pouquíssimo, ou pouquíssimas oportunidades de processos de criação. Coisa que, né, que em contato com as outras esferas artísticas, que também já tive a oportunidade, principalmente com relação ao teatro, consigo ver bem um distanciamento da música, né, que não impele as pessoas que estão ali
né, vivenciando aquele fazer artístico, a criar. A música não oportuniza esse tipo de processo que todo mundo, né, assim, num senso comum, facilmente imaginaria que é o que estaríamos fazendo dentro de um curso de artes, ou dentro de um departamento de artes, como é o meu caso específico aqui dentro da UERN. Mas não é um caso isolado da UERN, te falo que isso é na América Latina como um todo, né, é um processo de uma cultura imposta, né, como bem colocou o Tobias, né, numa visão colonial, na qual, né, pelo menos no campo acadêmico da música, há cerca de 20 anos, mais ou menos, é que começou-se a pensar a questão da música popular dentro das graduações em música aqui no Brasil. E sabendo que música popular, quando se discute isso, é uma música popular que tem uma certa vertente, uma certa conexão com esta música de concerto, né, ou com uma música que mantém as mesmas estruturas das que são colocadas, né, pelo processo colonial. Que aqui no Brasil acaba sendo isso, o estudo de música popular acaba sendo estudo de choro e estudo de jazz. Né, digo isso em diversos cursos que tem, né, um bacharelado, ou mesmo uma licenciatura, né, com o nome de licenciatura em música popular, ou um curso de graduação em música popular, como é o caso de universidades como a Unicamp, a Universidade de Brasília, né, e todos os outros cursos ainda mantêm muito forte uma correlação com o currículo, né, bastante conservador, voltado para essas tradições europeias. Então, nesse contexto, né, a gente vê que tanto a Lei 639 quanto a posterior 11645, que buscam, né, trabalhar com a história e a cultura africana e indígena dentro do contexto da educação básica, acaba não tendo uma indicação mais proeminente no ensino superior, especificamente dentro do currículo das artes, né, que não tem nenhum indicativo, né, mais organizador, né, com relação a este ponto, fica à mercê dos que têm interesse em discutir esses pontos, de trazer essa temática, mas que não são previstas em si no nosso currículo. E isso tem sido, né, uma grande discussão que tem sido proposto pelo núcleo docente estruturante do nosso curso, de como introduzir no nosso currículo, de uma forma ativa e efetiva, essas discussões que pautam, inicialmente, as questões do atravessamento, tanto do racismo quanto da visibilidade da arte negra, das composições negras, né, com temáticas voltadas, né, ao racismo ou à construção da identidade negra, ou mesmo, né, temáticas dentro do campo da música que estejam ligadas totalmente às origens musicais, né, de diversos pontos que não a Europa ou a sua remanescência e sua ampliação, né, e transformação dentro do campo brasileiro, né, ou seja, dentro da música brasileira. Mas mesmo assim é algo realmente assim que dentro dos nossos das nossas ementas, né, das disciplinas, não nos dão muita abertura. E o que a gente tem procurado ver como sanar, né, para transgredir essas indicações. Para quem não é especificamente do campo da música, vou até dar uma informação de como funciona alguns aspectos ali dentro. Por exemplo, nós temos a grande área, né, a área da música, a grande área das artes, na área especificamente da música, e as sub-áreas da música são divididas em alguns pontos extremamente técnicos e outros que são culturais. Os técnicos seriam esses. A gente tem uma sub-área chamada de performance, que trata só sobre tocar um determinado instrumento. Tem a outra sub-área, que é a educação musical, que trata de processos educativos de música.
Tem uma outra sub-área que é composição, que trata de composição na perspectiva da música clássica. Temos uma sub-área de regência, que também trata da regência, na perspectiva da música de concerto, né, uma música clássica. E temos duas sub-áreas que são ligadas às questões culturais, que uma é chamada musicologia, na qual trata especificamente deste processo histórico da música clássica europeia ou a música de concerto, que é como eu apontei antes, né? A música europeia feita dentro dos salões aristocráticos e dentro da igreja, do século XV até o século XIX, e tem um trabalho chamado música contemporânea, dentro do século XX, mas também tem a mesma perspectiva, né? Não talvez ligado diretamente à igreja, e nem ligado, enfim, em si à aristocracia, né? Mas uma música burguesa, feita por homens brancos, né? Em sua maioria, né? E com toda uma concepção estritamente conservadora e reprodutivista. E nós temos uma outra sub-área que é chamada etnomusicologia, que trata de toda e qualquer manifestação cultural, mais estritamente musical, que não seja a da perspectiva eurocentrista. Então, ou seja, se você quer falar sobre música africana, né, ou até mesmo a música realizada na América Latina, ou até mesmo a música brasileira, e digamos assim, até uma música brasileira que tem uma classificação específica dentro do campo da musicologia, que é o chamado música colonial mineira, né, que foi a música realizada no Brasil durante o período barroco. Mesmo essa é considerada dentro de um espectro etnomusicológico, ou seja, é categorizado como algo fora do que é tradicionalmente estabelecido como a música que é feita com cuidado, né, que é a música dito pelos eruditos, né, a música clássica ou a música erudita, mas que exclui e marginaliza diretamente toda e qualquer cultura que não seja a que for construída a partir daquela perspectiva. E isso fala, assim, que quando se trata da etnomusicologia, geralmente se trata de manifestações tradicionais e folclóricas, porque a música midiática e ou chamada música popular, uma música de criação, não é nem em si considerada. Então, queria denotar, assim, por parte, principalmente, né, do campo artístico, mas até mesmo por conta da música, da qual eu estou, né, mais integrado, que discussões como estas que estão sendo propostas hoje são fundamentais para que a gente possa construir algo significativo dentro do campo acadêmico, né, e que possa ter, assim, uma correlação com o cotidiano das pessoas, que é outra questão que acontece, né, esse distanciamento da realidade, né, da realidade popular, da realidade das pessoas. Então, acaba que uma graduação em música nos distancia muito, né, do que é realmente construído na sociedade como um todo, né? Então, temas como esse, né, com todos os seus atravessamentos e realmente com os seus pontos essenciais, como, por exemplo, os que estão entremeados aí com a questão da cultura africana, ou mesmo da cultura indígena, de outras culturas marginalizadas e que são tratadas dentro do campo da música como exóticas, de uma maneira bastante errônea, são necessárias de serem discutidas, né, e, enfim, fico muito feliz de ter a oportunidade de estar trazendo esta pauta, né, e essa construção junto com vocês, e ao mesmo tempo, né, lutando para que esse tipo de diálogo possa ser levado para o campo da música, porque no final das contas é isso. Dentro, Tobias, né, bem sabe, que a gente já conversa bastante, né, a gente consegue ter uma conexão muito maior, né, por exemplo, dele que é um estudioso aí da música no campo da comunicação,
tem um diálogo e uma aproximação muito maior do que com pessoas especificamente da área da música acadêmica, né? Então, fico muito feliz, né, por poder ter essa oportunidade de estar aqui com vocês e observar que tenho, né, tido um olhar para essas manifestações feitas junto com as músicas, né, de matriz de construções negras, né, no Brasil, ou afro-brasileiras, e também dos artistas negros que estão atuando em Mossoró, né? Fico muito feliz de ver que tem esse olhar, que tem essa projeção, que tem essa busca, como pudemos bem ver aí no vídeo que foi mostrado, né, com o trabalho da Companhia Escarcel, que faz essa ponte, né, com o trabalho do teatro e música, uma vez, né, que conheço a atuação de Berg, né, dentro do campo da música, e também de Bianca, no campo da música e do teatro também, né, e acredito que o teatro é uma das artes, né, que busca englobar bastante os outros campos artísticos. Então, né, a maior parte dos atores de teatro estão aí também, né, sempre na comunicação direta com o fazer musical. Muito mais vezes, né, dos que eu conheci, tive a oportunidade de trabalhar de uma maneira muito mais criativa do que os próprios músicos, né, mais conservadores do campo acadêmico da música. Bom, com relação a essas questões, creio que é este ponto que eu gostaria de abordar, e deixem aberto aí para a discussão e os encaminhamentos. Muito grato. Obrigada, professor. A sua fala foi maravilhosa. Eu quero agradecer muito, né? E eu concordo quando você coloca que na música, né, com relação ao academicismo, rola muito essa dificuldade, porque, né, são linguagens que se comunicam, né, que o teatro se relaciona muito bem com a música, mas nas nossas construções, nas nossas relações, tem muito isso, da gente, e quando a gente vai trabalhar com o pessoal da música, eles têm um pensamento da música que parece que não pode romper, que não pode se transformar, e é incrível, porque já vivi muitas essas experiências, depois quando eles se jogam, como eles se abrem para compor, para fazer a música por outros caminhos que consegue chegar junto ao teatro. E assim, como a gente não estuda música e não entende muito, aí a gente começa a cobrar muito e as pessoas começam a se incomodar muito porque fica querendo dar aquela resposta e a gente acaba propondo aquele desequilíbrio. Nesse desequilíbrio já surgiram muitas coisas bonitas. Aqui em Mossoró, com algumas pessoas que a gente já trabalhou, Berg é um desses jovens, né, que está sempre aqui conosco e sempre criando também com a gente. E essa fala, né, eu achei interessante a sua fala, quando você traz essa questão da história da música aqui no Brasil, e Tobias também fala da questão do colonial, né, a colônia e pós-colonial, e nós somos atravessados por essa cultura eurocêntrica, e que no teatro não é diferente. Né? Lá em Hegel, ele já dizia que os negros, né, nós, a população negra, lá da época, eram corpos vazios, né? Porque não só ele, mas outros cientistas negavam a nossa percepção, negavam a nossa intuição. Então, assim, é um corpo que tem a sua expressão negada, que não existe, que nos colocam para o lugar do vazio. E quando nos colocam para o lugar do vazio, logicamente que a nossa força, a nossa preocupação, o nosso desejo enquanto artistas e pós-colonial é de dizer, não, nós estamos aqui, a gente existe, a gente quer reconstruir essa história.
Então, essa realmente são as nossas lutas. E quando você traz essa discussão da academia, é muito interessante também, porque nunca começa a se discutir na academia, né? É de fora para dentro. Eu tenho observado sempre, né? Karl Marx vai dizer que a conquista dos trabalhadores só vem com muita luta, e além de só vir com muita luta, assim, para a gente entrar, para a gente romper aquela barreira, as paredes da academia, é preciso de muitos momentos como esse, né? A gente, nesses últimos anos, a gente vivenciou na universidade a criação do NEAB, na UERN e na UFESA, a criação de vários grupos de estudos que a gente está sempre dialogando, e professores como vocês também, que cada vez mais estão ousando em participar, em criar grupos de pesquisa e vir dialogar com a gente também, que não está mais na academia. Então, eu acho que toda essa construção é que vai fortalecendo para nós descobrirmos quem somos nós, quem são esses corpos, né, pós-colonial, que estão produzindo arte na cidade de Mossoró, no país, e que precisa dizer que a gente tem um longo caminho a seguir e que não é um corpo vazio. E aí, quando você também coloca assim, mas acho que no teatro é diferente. Não, no teatro assim, não é tão diferente. A gente, eu acho que, não sei se você lembra, lá no texto, na fala de Augusto, ele colocou, me chamaram para fazer o diabo do oratório, mas eu poderia fazer qualquer personagem, mas eu tinha que fazer o diabo, porque o diabo, né, o cão, né, que ele diz, porque o cão está ligado àquela imagem, né, da negação e de toda uma realidade das religiões cristãs. Então, esse mesmo corpo também, no teatro, enfrenta muita dificuldade, porque a sociedade que se imagina é uma sociedade de pessoas brancas. Então, como é que esse nariz largo, como é que esse cabelo crespo, ele vai ficar arrumado em qualquer personagem? Aí a gente já ousa a dizer que a população negra habita essa terra. Então, se você faz um teatro aqui, nosso teatro tem pessoas negras, porque tem pessoas negras. Mas quando a gente vai ver, por exemplo, o espetáculo Chuva de Balas, é muito bem arrumado, o pessoal da Resistência, aquele grupo todo que compõe a Resistência, praticamente você não tem a figura da pessoa negra, né? Assim, eu e Tony, a gente sempre dá um jeito, assim, não é combinado. A gente sempre coloca, e o diretor, né, por exemplo, Marco Leonardo deixou, mas nem todos deixam, que aquela presença negra marque aquela cena onde não está, onde certamente não era para marcar. Eu lembro assim, tem uma cena que entra várias personagens, está num baile, eu boto um turbante, né, que é uma forma de você marcar uma presença, né, que esse corpo dizer, existia pessoas negras, mas a população de Mossoró era negra. Quando a gente vai ver aquela foto que tem lá no Memorial da Resistência, a fotografia dos resistentes, quase todos não são pessoas negras, até porque numa questão como essa, eu não vou entrar no mérito da história, do que é verdade e do que não é, mas a gente sabe que numa questão como essa, de luta, de guerra, de enfrentamento, quem vai é a população negra, porque é sempre a população negra que tem que morrer primeiro, né? Então, obviamente que a população negra foi resistente, mas a gente não discute isso. A gente não discute isso em outra perspectiva. E eu acho, assim, muito importante esses momentos que a gente provoca para trazer essa discussão. Eu quero dizer para vocês que estão aqui participando conosco, nos assistindo, que quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, coloca aí no chat, que aí Donato organiza a ordem, e se alguém tiver disponível, dá o sinal aí que a gente abre para fazer as considerações, as perguntas para Tobias, para Daniel, ou para Adi, ou eu também, se conseguir responder, também estou aqui para responder. Mas eu quero muito que vocês fiquem à vontade, que falem, que digam o que vocês pensam também sobre essa temática. Lenilda, enquanto estão pensando aí para fazer algum tipo de pergunta, eu só queria colocar
Só um complemento em cima da tua fala, posso? Sim, pode. Que você falou do Chuva de Bala, né? Aí eu me lembrei de um material que eu produzi há alguns anos, mas que fala exatamente desse processo, dessa construção mítica que foi feita em Mossoró a partir da cultura. E eu tentei retroagir na papelada, na documentação, e localizei que tudo isso foi arquitetado, literalmente, né, a partir de um convite à Câmara Cascudo para ele construir essa narrativa de uma construção, né, de uma tradição inventada, que toda tradição é inventada, lógico, mas dessa tradição moçoroense. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, corroborando tudo isso que você está dizendo, que não é à toa, não é um caso isolado, tá? Porque isso aí está dentro desse arcabouço que foi construído para compor essa malha, digamos assim, da cultura de Mossoró. Aí, de onde é que nós podemos observar alguns detalhes? O próprio Câmara Cascudo, ele era, em determinado momento da sua vida, ele escreveu uma carta de simpatia ao nazismo. Ele era altamente machista, né, conservador, misógino. Então, tudo isso, todo esse pensamento dele compõe, atravessa toda essa malha, que está presente em várias narrativas da cidade. Embora o Chuva de Bala não foi construído por ele, mas não foi escrito por ele, né, foi Tarcísio Gugel, mas ela está dentro de um projeto maior que é das Memórias Moçoroenses que o Câmara Cascudo escreveu, que, por sua vez, exclui as pessoas negras, exclui as mulheres e outras possibilidades de perspectivas de mundo. Era só um complemento, tá? Que, só para reforçar o que você falou, não é um caso só do Chuva de Bala, né? E também não é só Mossoró, né? Isso aí a gente está dentro de uma lógica, como você colocou, né? Branca, que tem como prática um racismo enquanto uma tecnologia social, ela é perfeita, né? Ninguém pode dizer que o Brasil não tem uma política pública de longo prazo. Tem. O racismo é uma delas, né? Está durando aí 500 anos, e ela foi, enquanto política pública, ela durou 388 anos. Né? Então, entre poder e sair poder, ela permanece. Então, a questão é a gente se perguntar qual o interesse que eles querem, né? Em manter uma política dessa e não fazer outra de inclusão, né? Era só isso mesmo, tá, querida? Desculpa aí. Depois eu quero só também fazer uma contribuição rápida, uma colocação de... Certo, acho que tá legal. Deixa eu só complementar aqui, eu passo para você, Adil, não sei como é que está aí na organização de Nonato. Tobias, exatamente, né? A gente traz a lembrança desses espetáculos porque é o que está perto da gente, né? Mas isso essa mesma coisa que eu falo aqui, quando a gente conversa com o pessoal de Salvador, lá da Universidade da UFBA, são os mesmos sentimentos. E os atores que estão também na vida, que já terminou a graduação, que estão aí atuando, trazem também esse mesmo sentimento. Na dança também, a dança também é muito forte nessa questão desse corpo esguio, sequinho, que não pode ter bunda, que não pode ter peito, que não pode ser gordo, né? Tudo isso faz parte desse contexto. Então, se a música tem suas peculiaridades, né, com relação a ritmo, a melodia, a gente tem isso também muito forte com relação ao nosso corpo. Como esse corpo se apresenta, né? Como que você vai moldar esse corpo? Você não pode... aí entra no Fanon, né, que você falou lá na frente, né, a questão você ter que se pintar de branco, de se modificar, e não é. Esse personagem, você compõe o personagem, você compõe, independe da sua cor, porque é a alma, né? Só existe a personagem se existir uma alma. Se você não compor, não existe. E se essa personagem ela existe porque você compôs, e é esse corpo preto que apresenta, imagina a complexidade de você ter o tempo todo que fingir que você não é aquele corpo preto, né? Então, é muita coisa aqui, muitos desafios para a gente também, que é das cênicas, estar pensando sobre isso. Deixa eu olhar aqui no chat. Agora nós temos
uma Deleitando. intervenção de Berg. Berg está querendo fazer uma pergunta. Karine fez um comentário bem interessante, e aí eu gostaria de saber de Karine se ela quer usar a palavra para fazer o comentário, mas eu vou passar agora para Berg, Sim, depois a Adi também quer falar. dele, e logo a seguir eu passo para a professora Adi, enquanto Karine se prepara. Então, boa noite. Eu vendo a fala de Daniel, eu me lembrei do tempo que eu estava na graduação, né? E eu lembro que foram poucas as aulas que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da nossa música negra, da música afro, que foi com o professor Júnior Miranda. Quando a gente estava estudando a música, no caso, a história da música no Brasil. A gente já tinha estudado música ocidental, o cantochão, medieval, ocidental não, medieval. E aquilo tudo não me chamava atenção, porque era uma coisa muito, vou dizer assim, muito quadrada, né? Vou falar dessa forma. Porque eu achava interessante, mas era limitado para o que eu queria mesmo. E eu lembro que eu comecei a pesquisar sobre música contemporânea e música afro. E a dificuldade que eu tive foi de associar uma coisa a outra, né? Porque a gente vinha sendo direcionado justamente para o que Daniel estava falando anteriormente, para a música. Eu vou falar a música da igreja, né? Inclusive, tínhamos alguns professores de igreja. Então, quando eu comecei a ver esse outro tipo de música, eu comecei a ver que faltava isso para a gente lá na universidade. Faltava tocar esse tipo de música, faltava experimentar, se apropriar e reproduzir, criar músicas que tivessem ritmos, batuques. E isso eu só vim aprender de mesmo em mesmo quando eu participei de um espetáculo chamado Alto da Liberdade, onde eu tive a oportunidade de trabalhar justamente era com a Escacel, e a gente falava da abolição da escravatura, e dentro do espetáculo tinham músicas que eram justamente, trabalhavam a música afro. Aí eu comecei a conhecer mais. E fiquei pensando, poxa, se na época que eu estava na graduação eu tivesse tido essa oportunidade de conhecer, com certeza a minha visão, quando eu saí de dentro lá da universidade, teria sido outra, eu teria criado coisas lá dentro. Então, o que é a pergunta para Daniel, depois de falar tanto? É se depois que ele entrou dentro da universidade, se ele notou, se você notou, Daniel, que houve uma melhora nesse sentido do ensino, não do ensino, mas do direcionamento para os músicos, tendo em vista que hoje em dia eu vejo, talvez eu esteja equivocado no que eu vou falar agora, mas eu vejo que existem muitos evangélicos ou pessoas que seguem uma religião que não é afro. Então, eu gostaria de saber se, hoje em dia, dentro da universidade, se já há esse direcionamento para a música afro. Tendo em vista também uma coisa que Tobias falou várias ideias e várias das pesquisas que ele está fazendo e que eu ultimamente venho escutando, né? Não lembro os nomes dos artistas, mas venho escutando muito e é muito interessante a música contemporânea, né? Negra, música contemporânea negra. E queria saber também, Daniel, se isso também é visto dentro da universidade hoje em dia. Pronto, acho que é isso. Ah, Berg, maravilha, ótima pergunta. Realmente, como coloquei anteriormente, assim, é uma grande luta, um grande incômodo que eu tenho com o campo da música, é justamente, né, essa visão conservadora, como você bem colocou, né, careta, elitista, na qual o campo da música acaba tendo, e não só assim digamos, no campo da música acadêmica, mas o que a gente pode observar, inclusive, no campo da música midiática, né? Midiática, eu diria assim, a música que está
colocada à venda como um produto, né, e que é publicizada através dos meios de comunicação, né? Você vê que mesmo neste espectro, né, da uma dita música popular, né, mas não é somente música popular, porque, por exemplo, vários âmbitos acabam não adentrando, como, por exemplo, manifestações mais tradicionais, ou música dita folclórica, né, acaba sendo uma música produzida, pasteurizada, que é, né, formatada para poder estar aí nas mídias, né, antes nas rádios, né, na TV, e hoje em dia fluindo aí dentro das mídias, das redes sociais. Então, você vê que mesmo nesse panorama, o que a gente pode observar é uma usurpação que é feita, de certa forma, né, com vários gêneros e estilos musicais, que acabam passando por esse mesmo branqueamento. O que a gente vê, né, facilmente, assim como bem colocou Tobias aí, né, com o próprio funk, que é o que, né, das manifestações periféricas, ditas marginais, né, ou, né, realmente de fundação negra, hoje acabam passando por um branqueamento extremo, e que aquela, né, sua força motriz ali, né, sua essência, acaba sendo pasteurizada e invisibilizada, no mínimo, né, no mínimo isso, invisibilizada, né, e trazendo questões assim que até acabam fugindo à música, que são muito mais questões, né, de estética, enfim, né, como você bem colocou lá, né, no vídeo, né, é muito mais os fogos, os figurinos e as maquiagens do que a música em si, né, e muito do que a gente consome hoje da música que está aí né, no chamado mainstream, né, o que está realmente mais em voga na mídia, né, ela está voltada para elementos na qual a música é um coadjuvante. Né? Você tem tudo é mais importante. A vida do artista é mais importante do que né, assim, a quem ele casou hoje, quem ele não casou, quem foi, não sei o que, é mais importante do que a música que é realizada. Que geralmente, quanto mais a gente fica sabendo da vida do artista, né, quanto mais está em voga essas questões, você pode ver que é inversamente proporcional à qualidade da música que se faz. Né? E a qualidade que eu digo mesmo é em termos, né, de você ter um propósito com aquela música que vai além da venda, né, e de um entretenimento fácil. Mas, enfim, como é que isso tem sido tratado dentro da academia como um todo, e que eu posso falar particularmente é dentro de uma graduação em música que acontece em Mossoró, né, no âmbito da nossa cidade, Mossoró, a única que acontece enquanto graduação, né? Não é o único curso de formação, mas é o único curso de graduação. A perspectiva segue ainda essa linha na qual você passou por ela, e na qual é a tradição do ensino da música no Brasil. A perspectiva, né, é conservadora, reprodutivista, o que alguns mais interessados aproveitam a flexibilidade que nós temos, né, da construção das disciplinas, dos projetos de extensão, das conexões com outras instâncias dentro da própria UERN ou fora, para poder trazer à tona essas pautas. Por exemplo, eu tive uma conversa há uns tempos atrás com o Tobias sobre um curso de extensão que estava sendo oferecido em música popular brasileira. Aí Tobias até, não era eu que estava ministrando, né? Aí Tobias até falou comigo, eu até vi, achei interessante, mas quando eu cheguei lá, o pessoal só falando de Jovem Guarda, Bossa Nova, sacou? Rock dos anos 80, ou seja, e samba, até quando vai se falar em samba, sacou? Vai se falar de Noel Rosa e não vai se falar de Cartola, por exemplo. Vai se falar mais de Noel Rosa e da produção, talvez, de samba do Chico Buarque do que da produção de Cartola, né? E dos nossos diversas compositoras, intérpretes e compositores negros. Né? Então, ou seja, até quando se fala de um ritmo que, né, ou de um gênero musical que já está totalmente identificado com a cultura negra, com o povo negro, até neste contexto
sabe, se embranquece. Até quando, por exemplo, quando você vai falar de choro ou de jazz, choro, jazz, ou mesmo o próprio rock, que são todos feitos, né, dentro de um contexto de compositores e compositoras, intérpretes negros, facilmente, né, isso dentro do contexto do midiático, isso foi, né, esbranquiçado, né, ou passou por esse branqueamento, como a gente pode bem ver com relação ao o reggae, por exemplo, o reggae, né, e o próprio funk. Então, depois que Tobias, por exemplo, né, a gente teve um diálogo, ele trouxe essa questão, eu falei, pô, Tobias é mesmo, viu? E hoje, por exemplo, nesse semestre, eu vou trabalhar com uma disciplina chamada Música Brasileira Popular, que é para tratar justamente, né, dessas manifestações midiáticas, né, ou seja, dos gêneros que são consolidados como gêneros populares brasileiros. Aí, por exemplo, enquanto professor, na minha autonomia, vou poder tratar, né, assim, de uma maneira até direta, não só transversal, mas direta, com essas questões, né, e ali vou buscar tratar, né, mas você vê que aí depende ainda muito de uma situação, de uma vontade, de uma perspectiva de cada professora e professor querer englobar essa temática, porque até está prevista lá no nosso, né, no projeto político-pedagógico do curso, mas uma coisa está escrita, outra coisa é você pegar para fazer, né? Então, assim, uma das buscas que tenho feito, e tem até ali outras professoras, né, e alguns outros professores neste campo de interesse, é conseguir realmente trazer, né, essa perspectiva, aproveitando a flexibilidade que a gente tem em diversos aspectos. Mas é aquilo, né, depende da gente fazer uma construção, né, uma conscientização com os professores que estão envolvidos, né, no campo específico aqui nosso, da graduação em música, mas não só aqui, porque aqui te falo que a gente ainda faz, né, assim, tem uma oportunidade de fazer uma diferenciação muito grande em detrimento de outros cursos, né, por exemplo, os das universidades federais, que ali mesmo aí são realmente bem estreitos, bastante conservadores, que não admitem nem qualquer tipo de manifestação de música popular ali dentro. Ou então é sempre tratado como aquela música exótica, música folclórica, ou até uma música menor, e você sabe bem disso, que vivenciou um curso de graduação em música, sabe como é que é essa visão que se tem ali dentro. Então, essa busca é justamente isso, né, de uma conscientização, né, mas principalmente procurando atingir, né, os multiplicadores, que são os estudantes, e que vão levar, né, todo esse tipo de concepção para a educação básica. Mas, como você bem sabe, né, ainda é, de certa forma, incipiente, mas estamos aí na luta e sempre buscando apoiadores, né, e apoiadoras que possam estar, né, nessa luta conosco. Mas agradeço imensamente a pergunta, Beck, saudades imensas de você, meu querido. Ok, obrigada. Obrigada, professor. Tem um pensamento, uma indagação aqui de Tânia Mar, que ela pergunta para mim ou para a Adi. Eu quero saber se a Adi tem interesse em responder. E Nonato vai ler aqui uma ressalva aqui que Ivonete fez. E depois a gente responde a Tânia Mar, ou eu, ou a Adi. Ok? Vai lá, Ok. Nonato. Ok, então vamos lá. Primeiro eu vou saber de Karine se ela vai querer falar, senão eu posso também ler aqui o que Karine colocou. Enquanto Karine pensa e coloca aqui no eu chat. posso falar, Nonato. Na verdade, deixa eu ver se eu abro a câmera aqui. Não sei, abriu tanto. Não era uma pergunta. A fala da Lenilda me trouxe uma lembrança sobre uma reflexão que eu tive quando eu participei do Chuva de Bala, né? Em um determinado momento, a diretora do espetáculo, ela deu liberdade que nós construíssemos os nossos personagens, né? Que nós decidíssemos quem nós iríamos ser ali naquele mundo do Chuva de Bala. E as pessoas começaram, eu vou ser uma florista,
eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E eu, naquele momento, eu fiquei muito reflexiva, porque eu fiquei pensando assim, o que uma mulher negra, né, qual era as possibilidades que ela tinha dentro dessa cidade, o que ela podia ser, e eu fiquei querendo encontrar, né, um personagem. Eu queria um personagem legal, todo mundo queria um personagem legal, bonito, né, representativo, e eu fiquei refletindo sobre aquilo. Qual é o personagem que eu vou ser? Né? E em um dado momento eu decidi que ia ser uma estudante, mas eu passei um bom momento refletindo porque eu não conseguia me encontrar, né, dentro daquele contexto quanto mulher negra. Né? Então, era mais isso, assim, uma reflexão que a fala da Lenilda me trouxe essa lembrança. Valeu, Karine. Maravilhosa a sua reflexão. A gente tinha até conversado sobre isso na época que você era minha aluna lá do grupo de teatro da universidade. A professora Ivonete Soares, antes de passar para a professora Adi, a quem eu já aproveito para pedir desculpas, mas eu acho que a colocação da professora Ivonete vai contribuir também com a sua fala, professora. E a professora Ivonete Soares coloca assim, que estão excelentes as intervenções, ampliar as discussões para ampliar os espaços e visibilidade para o povo negro, preto e para a cultura negra preta, é uma questão que ela coloca que é de fundamental importância. E ela pergunta, qual o papel e contribuição das universidades nesse processo? E qual a contribuição dos sujeitos negros e não negros? Ok? Então, eu passo agora para a professora Adi e depois eu volto com a reflexão da professora Tânia Mar. Professora Adi. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Então, boa noite novamente a quem nos acompanha. Na verdade, não há do que desculpar, que é isso, são diálogos pertinentes, né? Estamos à disposição. Em relação ao que nós colocávamos no início, inclusive, há todo um arcabouço, né, de constituição desse processo, né, que não esbarra na lei por si mesma. Então, aquilo que se interpretar como defasado na lei, por sinal, a lei ela é pequenininha, né, ela não diz muito, mas tem um conjunto, né, da sua regulamentação, a resolução, essa resolução, ela estipula, né, o que deve, ela, na verdade, ela dá autonomia às instituições, né? Então, essa educação das relações étnico-raciais, né, que passa por todo esse processo, né, desse trabalho, né, de quebrar esse eurocentrismo, né, não se trata de colocar uma perspectiva em lugar de outra, mas ampliar, né, esses olhares, né, para que tenhamos uma sociedade em que aqueles que a constituem, né, sejam respeitados, não só os europeus, né, e que as coisas não sejam vistas somente da ótica do europeu, né, mas também dos africanos, dos asiáticos, é aí que entra essa questão étnico-racial dentro do cômputo da legislação, né? E em relação à resolução, ela coloca justamente esse papel, né, das universidades, mas tem também o plano, né, de implementação. Além da lei, temos a resolução, o parecer da professora Petronila, né, que traz, inclusive, os princípios em relação às práticas educativas de combate ao racismo, a questão também da construção da identidade negra, né, e o plano de implementação que coloca de forma indutora, né, os papéis que serão exercidos pelos sistemas, desde os gestores desde ao MEC, né, até chegar às escolas. Então, esse trabalho passa, então, por uma autonomia, né, decisória, que as universidades, ela têm, então, um papel muito importante, as coordenações de cursos,
as direções, as pró-reitorias. Eu estou trabalhando, inclusive, com a disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira. Foi uma luta para implementar no currículo da licenciatura em Educação do Campo como obrigatória, pela força, né, do que preceitua e na autonomia da universidade de colocar no seu currículo. Então, passa, quando nós dissemos que é uma ação que leva relações de poderes e de ações políticas, porque passa, né, pela autonomia de cada instituição de colocar em prática. Então, o que a universidade pode fazer dentro dos seus conteúdos, das suas competências, né, leva para atitudes, né, e valores que vão ser justamente estabelecidos por cada instituição. Então, a gente vem nessa luta, né, e que, no contexto dessas construções, é importante ressaltar o papel do movimento negro, né? Naquilo que foi construído até aqui, deve-se muito aos saberes do movimento negro e à luta, né, do povo negro a partir da sua auto-organização, né, junto à sociedade civil, para garantir, né, a implementação, a criação e aprovação dessa lei. E em relação às instituições de ensino, um papel importante são as formações, né, o desenvolvimento, a inclusão dos conteúdos nos currículos, né, é muito interessante nesse diálogo, né, nós temos aqui na sala pessoas que são, digamos, protagonistas desse processo, né, nas instituições. Aqui temos a professora Ivonete Soares, que é uma referência nossa desde quando nós estávamos na UERN, né, continua sendo uma referência nessa luta, nessa construção, né, nas extensões, na pesquisa e no ensino, e conhecendo também outros professores aqui, né, que estão empenhados nessas discussões, então, inclusive de colocar, né, no currículo, no ensino, né, isso é muito importante, porque, por exemplo, eu fiz letras na UERN, né, então, eu não estudei, né, a cultura africana, não estudei autores negros, no campo da linguagem é muito redutor, né, o que o professor Tobias colocou é do epistemicídio, isso ainda acontece, né, e esse epistemicídio, ele vem dessa invisibilização, né, que passa, né, pela a questão do nosso corpo e também incide também sobre aquilo que nos é ensinado e nos é negado, né. Então, como professora, pesquisadora negra, a gente vem aquilo que a professora Petronila coloca, vamos aprender e vamos também procurar ensinar as africanidades, trazendo aquilo das nossas raízes afro-brasileiras, né? O que é que nós temos de África, né? Na música, os ritmos, né? Porque quando fala na arte, o povo lembra do samba, o povo lembra quando fala se é a influência africana, o povo lembra da feijoada, o povo lembra do samba, o povo lembra de muitas questões que trazem uma influência, né? Mas as africanidades vai para além dessa influência, o que tem de origem, né, que a gente pode trazer, né, para os nossos desenvolvimentos de trabalho junto aos estudantes. Então, o papel de fomentar as pesquisas, né, nós temos ciência de professores como o professor Tobias, que vem fazendo pesquisas, Lenilda, que concluiu pesquisa de mestrado recentemente, né, a professora Eliana, que tem um trabalho brilhante com relação às religiosidades africanas, né? A professora Ivonete, que também desenvolve pesquisas, né? Inclusive que resultou em ações afirmativas, que é isso que a lei coloca também, as diretrizes, as ações e orientações. A gente precisaria, em outro momento, estar discutindo, né, também as ações e orientações para as relações étnico-raciais, as diretrizes curriculares para o estudo da história africana e da cultura afro-brasileira e para a educação das relações étnico-raciais, né? Que está tudo no parecer da professora Petronila. Esse parecer, ele foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, né? Que envolve a educação básica e educação superior. Todavia, a gente sabe que ainda, né, precisa ser implementado. Então, cabe, né, a nós a gente vem sendo vigilante, né, e daí reconhecendo o papel dos núcleos de estudos afro-brasileiros, como a professora Lenilda citou, na UERN, né, no IFRN, seja por força criativa, seja por força de portaria, mas há trabalhos, né, nesse sentido aí do papel importantíssimo das universidades, inclusive o plano de implementação
das diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, inclusive coloca os sistemas, os institutos também, o papel dos institutos, né? Então, implementar essa lei em um curso como o curso de música, né? Em um curso como o curso de nas licenciaturas por demais, né? E em outros cursos também, como os bacharelados, né? Se traduz como algo importantíssimo, né? Porque são os professores que vão para as escolas, né? Então, é muito importante, né, esse processo e também estimular, né, contribuir, por exemplo, esse projeto da Lei Aldir Blanc, da Escacel, ele é importantíssimo, né, porque ele traz esse momento dessas reflexões, desse debate, né, a questão da divulgação dessas ações, né, então tem todo um papel, as secretarias de Estado, as secretarias municipais, então é muito importante, né, esse processo, e principalmente junto aos estudantes, né, e com as cotas, né, sociais e com as cotas raciais, então trouxe para a universidade os negros e negras, né? E aí também os indígenas, né? Que também estão nas cotas étnico-raciais. Então, trouxe todo esse processo que vai justamente, digamos assim, somar, né? Nessa luta para que esse trabalho em relação a dar visibilidade à nossa história seja realizada nas universidades. Agora, a gente ressalta que há uma autonomia, né? Há uma autonomia para que tudo isso esteja, né? É muito importante ter gestores, né, que olhem para essa temática, ter professores nos cursos que estejam atentos, né, a essas discussões, alunos também, porque nós aprendemos muito com os nossos alunos, né, com as nossas alunas, né, que estão nos impulsionando, né, nos inquietando, né. E outra questão é o diálogo com os movimentos sociais, que é muito importante nesse processo, com a comunidade, né. Daí que implementar essa lei numa escola quilombola já é outro desafio, né? Porque é implementar de formas com suas especificidades, né? Em cada realidade, porque tem a questão dos territórios, né? Das comunidades, né? Que tem todo esse processo, né? De implementação e assim por diante. Em cada sistema, em cada modalidade, em cada nível de ensino, né? Reconhecendo, né? Que cada um tem suas atribuições, inclusive porque, como a ação política passa por colegiados, né? São muitos embates, são muitas reflexões nesse sentido. E os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, né? Eles têm um papel importantíssimo, né? Impulsionador nesse processo, né? De implementação. Mas acredito que muito já tem, né, sido feito, e eu acredito que é muito importante, né, esse papel das escolas, da universidade, fazer chegar também às escolas, né. Olá, então, Joriana e Marcos Leonardo estão agradecendo a participação deles. Nós também agradecemos a participação de vocês e dizemos que fiquem à vontade caso queiram usar a palavra. Então, eu gostaria também de convidar a professora Tânia Mar para fazer a sua reflexão. Por favor, professora. Obrigada. Primeiro, Nonato, Lenilda, eu quero só agradecer que a experiência que eu estou vivenciando hoje, participando desta sala de bate-papo, que eu estou... É inigualável a experiência, principalmente de aprendizagem. Quero registrar aqui a minha satisfação de estar aprendendo sempre. Gostei, Adi, eu sou sua fã, logicamente que fica até um pouco difícil de falar, já que eu sou sua fã mesmo, certo? Tobias, eu amei as teses que ele levantou, né? Aqui, o Daniel também, certo? Lenilda não se fala, porque nós somos companheiras de luta nas academias, né, Lenilda?
Então, a minha admiração por Lenilda, pela sua prática enquanto atriz, enquanto estudiosa da linha de pesquisa da negritude, é ímpar, certo? Mas a minha reflexão, Nonato, que eu ousei colocar aí no chat, há muito venho me preocupando com essa questão. São conceitos preto ou negro, ou preto e negro. Aí, então, aquele ditado popular, meu dia hoje foi negro. Aí diz assim, a coisa agora está preta. Então, essa questão que já vem do etnicismo, e o que agora eu volto também até para saber, eu não sou estudiosa da área, certo? Sou uma negra ousada, negra e rurícola. Olha, já pensou? Sou campesina, sou da zona rural, que ousei construir a minha linha de conhecimento em saberes multifacetados. Dentre eles está a minha condição de negra. A minha condição de negra que até às vezes não, sempre no meu cotidiano de sala de aula, no qual aprendi muito, né, Adi? Muito, muito. Desde quando eu era professora da educação infantil até quando fui professora. Sim, para quem não me conhece, eu sou professora aposentada, viu? Da educação básica e da universidade. Portanto, comecei na educação infantil, fui até na pós-graduação, doutorado e pós-doutorado. E me preocupa muito quando eu vejo o próprio negro colocar-se com conceitos de... Foi Tobias que falou, se não me engano, foi. Não tem o feminicídio? Tem o epistemicídio. Epistemicídio, que até adorei esse nome. Né? Uma linha de pesquisa que pode ser usada e buscada na sua interpretação. Então, eu gostaria de ouvir, ou pode ser, eu vou afunilar, já que o tempo está demandando bem, Lenilda e Adi. Sobre essa questão. Me ajudem a refletir e a me indignar com essas questões. A minha vida está negra, a minha vida está preta, certo? Me ajudem a refletir e me dar motivo para a indignação. Lenilda e Adi. Boa noite, Tânia Mar. Boa noite. Eu acho que na fala de Tobias, ele trouxe um pouco dessa questão da ideologia do branqueamento, que aí quando nós negros negamos essa negritude na gente, a gente nega isso muitas vezes a partir do outro, ela está muito relacionada a essa ideologia do branqueamento, né? Quer dizer, se é uma coisa ruim, né, esses conceitos, geralmente eles são manifestados na infância, né, no ensino básico, isso é muito comum, e aí tem pessoas que levam para a vida, dependendo de que caminho ela vá construindo a sua consciência. Então, assim, se é ruim ser negro, você não quer ser uma coisa que é ruim para a sociedade, né? Então, eu vejo muito esses conceitos ainda voltados para essa questão dessa chamada ideologia do branqueamento, da negação e das relações que são, dessas relações eurocêntricas, né, que nós, como povos colonizados, fomos construindo e vivenciando isso na nossa construção enquanto sujeito social. Eu acho que tem muito a ver com isso, mas, enfim, é só um pensamento. E sobre essa questão negro ou o preto, eu também penso que está relacionada à questão de pertencimento. Nós, brasileiros, né, nós, pessoas negras,
a gente tem muita referência nas religiões de matriz africana, que os pretos velhos, as pretas velhas, no samba também, né, as tias ciatas, todas são mulheres pretas, então, as contadoras de histórias, griots, todas são essas pessoas pretas que vão fazendo a intervenção na nossa construção cultural, nossa formação cultural. Já nos Estados Unidos, eles usam muito black, né? Eles têm uma outra forma de organização diferente da gente. Se a gente se formos sentar para conversar, vamos encontrar muitos pontos comuns, mas tem muitos pontos que são diferentes demais de como nós nos construímos brasileiros, né? A começar aqui o negro americano, quando ele passou pelo americano dos Estados Unidos, né? Quando eles passaram pelo processo esqueci a palavra, de libertação dos escravos, vamos dizer assim, porque eu esqueci a palavra, né? De abolição, pronto, lembrei. Quando eles passaram pelo processo de abolição, eles conseguiram, o processo deles foi diferente do nosso, porque lá eles conseguiram 40 hectares de terra, o professor Luiz Gomes tem uma discussão muito boa sobre isso, né? Eles conseguiram, cada negro, cada família recebia 40 hectares de terra, e um cavalo, dependendo da quantidade de filhos, 2 cavalos, alguma coisa para esses negros e negras começarem as suas vidas. Diferentemente aqui do Brasil, que quando se deu esse processo de abolição de escravatura, a gente foi jogado aí para morrer mesmo, literalmente, porque não teve nenhum projeto político para amparar ou para cuidar da vida dessas pessoas, né, desses corpos. Esses corpos foram jogados para morrer de fome e toda a questão da saúde, de toda uma negação de uma política de saúde e de educação, tanto que o negro só veio ter acesso à escola lá por volta de 40. Né? Então, até antes disso, as pessoas só trabalhavam, elas não tinham direito sequer a ir para a escola formal. Então, imagine os caminhos que essas pessoas que tinham interesse em estudar faziam para aprender alguma coisa, porque não tinha direito, não tinha acesso à escola formal. E lá nos Estados Unidos, eles fortaleceram muito essa cultura do black. Então, eu acho que, né, a cor. Aqui a gente não nos apegamos muito à questão do fenótipo, né? A cor, porque tem aquela outra discussão que é da miscigenação, né? Tem toda aquela discussão que é da miscigenação, e esse processo também nos atrapalhou muito, né? Até hoje, nós ainda somos, muitos de nós negros, ainda somos confusos com relação a assumir a nossa negritude, porque a gente escutou a vida toda que nós somos moreninhos, que moreninho é bonitinho, e que magoa chamar de negra, magoa se aceitar ser negra, e tem toda uma mídia, tem um mercado que também provoca e promove, reforça, né, essa negação de você se assumir enquanto pessoa negra. Então, no meu entender, mas eu não tenho nenhuma leitura sobre isso, eu posso até estar equivocada, eu penso que o negro tem mais a ver com essa questão norte-americana, e a nossa influência também, né, do black, e o preto, essa referência pela matriz africana. Eu vou perguntar aos professores se eles têm algumas, se alguém mais quer falar, inclusive os nossos convidados, e se não, eu vou fazer depois dessa última rodada as considerações, né, pelo andar da hora, que eu achei que a gente não ia aguentar muito, e a gente está aguentando um tempo aqui, tá muito legal ainda. A Tobias, eu acho que está querendo falar. Eu queria só fazer um complemento, se possível. Eu acho que um complemento da resposta muito bem elaborada da professora Adi, mas eu só queria colocar uma outra perspectiva, que era em relação à questão da professora Ivonete, em relação das universidades, né? A professora Adi, ela já respondeu divinamente, mas o que eu queria colocar é o seguinte, que além da contribuição, para a contribuição das universidades elas serem mais efetivas e mais eficientes, eu acredito também que a própria universidade ela precisa se descolonizar, tá? A universidade ela foi fundada a partir de uma lógica também europeia, da escola francesa, e também, graças ao racismo estrutural que é presente no Brasil, os lugares de mando e também de formação, historicamente, foram
retirados da população negra, né? Então, assim, hoje, a UERN, como um exemplo, né? Se ela tem a sua contribuição nesse processo, como foi posto aí, mas também tem muita coisa ainda para ser enfrentada, né? Como o professor Daniel colocou, a comunicação também tem seus problemas, a psicologia tem seus problemas, a medicina tem, e eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir romper essas barreiras quando principalmente com cotas, essas cotas raciais, elas conseguirem galgar outros espaços e essas mesmas pessoas entrem em pós-graduação e consigam também lugares de mando da universidade, né? E há uma outra que eu queria fazer o complemento, que Lenilda pediu a intervenção, era sobre a reflexão de Tânia Mar. Era só um complemento assim também. Eu acredito o seguinte: eu não conseguiria responder, Tânia Mar, a partir dessa perspectiva, né? O negro, preto, nesse sentido. Eu penso da seguinte forma: a gente lembra de uma música que fez muito sucesso no passado, que era Nega do cabelo duro, qual o pente que te penteia. Então, essa música ela tem uma conotação muito agressiva, né? Ela criticava muito, ela era voltada para a mulher, era misógina e ainda mais racista, né? Porém, quando o rap Emicida, juntamente com Elza Soares, eles regravam essa música, ela tem uma outra conotação. Então, essa mesma música ela está sendo interpretada por duas pessoas negras que estão na linha de frente, pelo menos, do campo da música, do campo do mainstream, do campo midiático, lutando contra o racismo. Então, quando eu escuto Emicida e Elza Soares cantarem qual o pente que te penteia, nega do cabelo duro, qual o pente que te penteia, ela automaticamente ela subverte e ela quebra, muitas vezes, a expectativa que tinha de racismo. Então, em algumas situações, a palavra negro ela vai ser um substantivo, um adjetivo para ser utilizado tranquilamente. Tanto é que o movimento negro brasileiro, a partir da década de 70, ele ressignificou essa palavra. A palavra negro ela não era muito bem-vinda, mas houve uma ressignificação a partir também do movimento, como Lenilda colocou, do Black is Beautiful, dos Estados Unidos, né? Preto é bonito. Só que hoje, nos Estados Unidos, a palavra negro, que é negro, é uma palavra indizível, né? Não se pode dizer essa palavra lá, que é um crime. Mas o que a gente pode tirar dessa reflexão é o seguinte: as palavras elas mudam de contexto, elas mudam de significado, a partir da pessoa que está falando e para quem ela está falando, também tem um significado diferente. É só vocês lembrarem do jogador Gerson, do Flamengo, que há um mês, mais ou menos, ele deu uma entrevista que viralizou na internet, ele dizendo que o jogador, que eu não lembro agora qual a nacionalidade dele, se não é uruguaio, chamou ele de negro. Então, na nossa perspectiva, o movimento negro, ele adotou esta palavra e ela é positiva, ela é empoderada. No entanto, ouvindo essa palavra de um estrangeiro dentro do campo de futebol chamar seu negro, ele está colocando ela em outro lugar. Então, as palavras ela têm esse poder de ser ressignificada e também, ela, dentro de um determinado contexto, ela também pode ser lida de uma outra forma. Então, ela tem essas variações que a gente não consegue muito bem fechar, tem que analisar cada situação e também dentro de um contexto histórico específico. Eu acho que é mais ou menos por aí. Muito bom, é isso mesmo, né? São perspectivas e, como você bem coloca, dentro de um contexto, né? Adi ou Mariano, vocês querem falar? Querem fazer as considerações para a gente... Vem, Adi. Não, só complementando, né, as brilhantes falas, saudar a professora Tânia Mar e também parabenizá-la, né, pela sua trajetória enquanto mulher, né, intelectual negra. E eu colocaria também, complementando as falas, né, como Lenilda já muito bem colocou, e o professor Tobias, a questão de que ninguém nasce negro, né? Numa sociedade racista, a gente se torna, porque a violência é tão grande
Por exemplo, nós, né, crianças negras, já passamos por isso, de termos que alisar o nosso cabelo, nesse contexto do branqueamento, né? O branqueamento foi, digamos, o lugar, né, que a gente buscou se acolher para não enegrecer, diante dos estereótipos racistas, diante do contexto, né, do racismo na escola, por exemplo. O que é que a gente fazia? A gente procurava esconder nosso cabelo, ou alisando, né? Procurando se parecer mais com a criança acolhida, né? Que é a criança branca, né? Então, aí mostra essas raízes. Você pegar o contexto do livro didático, por exemplo, né? Então, o movimento negro ressignifica, né? Tornando positivamente, né? Dando positividade a essa questão, né? Do negro e do preto, na verdade, tido como negro os pretos e pardos, né? Eu tenho a pele mais clara, né, do que meus irmãos, que são pretos, né, e muitas vezes é isso que a sociedade, ela faz conosco, né, a sociedade racista, né, que vai nos oprimir na nossa condição. Então, ser negro, né, não é algo biológico, mas socialmente falando, né, você se torna, né, em razão de você se assumir, se lutar, né, por justamente essa questão muito chama moreninha, né? Moreninha não, sou negra, né? Tem o texto, né? Gritaram-me negra, né? Que é belíssimo. Então, mostrando justamente a valorização, né? Diante da negação de nós mesmos enquanto sujeitos negros na sociedade racista, né? Mas, assim, para uma maior discussão, envolve mais questões antropológicas, né? A gente, nesse tema, eu sempre consulto muito, busco muito o professor Kabengele Munanga, que ele trabalha um texto que ele vai mostrar a identidade negra, né, e a mestiçagem no Brasil, e que ele vai mostrar, né, muitas vezes essa teoria serviu muito para nos oprimir, né, nesse sentido de que somos um Brasil único, que está tudo bem, né, que até no nosso estado também, né, nós passamos por isso, né, de que não há negros aqui no nosso Rio Grande do Norte, né. Então, é isso que o mito da democracia racial e da teoria, né, do branqueamento fez, né, um pouco dessa história. Mas o Kabengele Munanga, ele vai no olhar antropológico, né, porque envolve várias questões aí, né, que o movimento negro, ele tem, e os intelectuais, pesquisadores negros vão trazer essas contribuições que nos ajudam muito mais a compreender, né, porque eu só fui mais, assim, estudar sobre isso já na pós-graduação, né? Com o meu encontro com esses autores, a partir da minha orientadora do mestrado, né, foi que eu me encontrei, né, e com o movimento negro aqui de Mossoró, né, quando me encontrei com algumas pessoas que estão aqui nesta sala, né, que também eu pude conhecer, né, um pouco dessas questões em relação à minha história, né, enquanto mulher negra, né. Daniel, você quer fazer alguma consideração? Lenilda, querida, a consideração que quero fazer é agradecer imensamente, né, por essa oportunidade e por essa egrégora, né, que pode ser construída aqui em Mossoró em relação a essa temática que é altamente pertinente, né, como bem colocou aí a professora Tânia Maia, o professor Tobias, né, é uma questão da gente ter que pensar, né, realmente a cultura dentro da nossa cidade, pensar, né, a como se dá essa participação da universidade enquanto instância formadora, né, e multiplicadora, né, do acesso, do processo do conhecimento, né, do ensino e da aprendizagem, de estar buscando sempre estar nessa luta, sempre com a chama acesa, para trazer à pauta esta e as temáticas outras que, né, que atravessam, né, a questão também da negritude, que é a questão do feminismo, que é a questão da consciência de classe, né, e todas as temáticas que são marginalizadas, para que a gente realmente possa conquistar, né, o espaço e a valorização devida dentro desses meios, né, ou seja, dentro do meio acadêmico, dentro do meio da cultura da nossa cidade. Então, agradecer imensamente
pela promoção dessa discussão e que ela possa, né, se multiplicar mais e mais nesses espaços e contem sempre com a minha presença e que eu puder contribuir. Muito obrigada, Axé. Bom, então, gostaria de frisar aqui, né, e agradecer também a professora Ivonete Soares, porque foi uma mulher muito importante, a luta dela para as cotas na universidade, né, na UERN. Eu acho que assim, se não tivesse sido esse empenho dela, não sei se teríamos, né, conquistado e hoje a universidade poder estar, aos poucos, reconstruindo também sua história a partir daqueles corpos negros que a gente vê circulando lá pela nossa universidade, que até 2000 e pouco aí, 2003, 2004, 2005, isso não era possível, né? Então, é muito bonito hoje a gente chegar na universidade e ver aqueles corpos passando entre a gente, e Ivonete é uma mulher muito, ela tem uma responsabilidade muito forte nesse sentido. A Adi também, que sempre esteve conosco, né, discutindo essas questões raciais, étnico-raciais, e Ivonete, eu volto também a Ivonete, pela participação dela no movimento negro, né? A gente começou muito lá atrás, discutindo, num período que as pessoas até diziam para a gente, por que vocês querem discutir isso? Mossoró nem tem negro, né? E Ivonete já estava lá conosco. Então, toda a minha gratidão, a professora Tânia Amar também, né? A doutora Tânia Amar, que aposentada, mas sempre que a gente chama para uma luta, ela está lá com o punho levantado, isso é muito importante. Marco Leonardo, eu não vou conseguir citar todo mundo, né, mas quero agradecer, né, nosso artista, diretor teatral que está aqui conosco, interessado também por essas abordagens, Joriana, e, enfim, Karina, todos vocês, muito obrigada, estou muito feliz que tudo deu certo. É isso aí, né? Axé para o nosso povo, e força, luta, e vamos reconstruir essa sociedade. Tobias, Daniel e Adi Canário, todo o meu respeito.